Então vamos aqui a um tour pelo plano de estudos tutorado PET, né? A gente já conhece ele como PET. Esse é um PET comemorativo aos 300 anos de Minas Gerais. Ele foi feito de forma única para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. Esse PET, ele compreende uma carga horária de 100 horas, tá, alunos? Para que vocês já saibam, é uma carga horária de 100 horas, equivalente a um mês de aula. Mais ou menos um mês, dá um pouco além de um mês de aula, tá? Ele vale para todas as disciplinas. Então não pensa que é só história. É a Leidiane que está trabalhando, então ele é só para história. Não, ele é para todas as disciplinas. Então você tem aí obrigação de trabalhar tudo que for sugerido nesse PET. Inicialmente, nós vamos ter que produzir uma carta. Nós não, né? Vocês terão que produzir uma carta. Uma carta para um outro aluno. Mas vamos lá, dar uma voltinha aqui nesse PET dos 300 anos de Minas Gerais. Passamos a primeira página. E aí vocês têm aqui o cabeçalho dele. Ele é interdisciplinar, ou seja, vale para todas as disciplinas. Compreende 100 horas de estudo, tá? Vocês sabem aí que com esses estudos remotos, nós não estamos falando em notas, e sim em carga horária. Vocês devem estar bem atentos a isso, porque o jornal, os telejornais, já deixaram bem claro que não temos mais a obrigação de cumprir 200 dias letivos, e sim uma carga horária de 800 horas anuais, tá? E aí essa carga horária em Minas Gerais, ela vai se estender um pouquinho além de dezembro, mas isso não é coisa pra gente falar agora não. Agora a gente só vai falar sobre o PET 300 anos. Vou dar uma lidazinha aqui, não nesse cabeçalho, esse cabeçalho vocês têm o PET aí, vocês leiam sozinhos, tá? Vou ler essa parte inferior aqui. Olá, estudantes. Desculpa, gente. Olá, estudante. O estado de Minas Gerais completará 300 anos no próximo dia 2 de dezembro. Assim, para homenagear a nossa terra, aquela que nos acolhe, nutre e forma a nossa cultura, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais elaborou esse plano de estudo tutorado, trazendo um pouco da ampla e diversa história e das expressões culturais do nosso estado. No PET, você será conduzido a uma jornada de curiosas descobertas e reflexões sobre a composição e costumes locais. Durante o mês de novembro, a sua escola contará com uma programação especial, na qual professores irão abordar o tema 300 anos de Minas Gerais, dentro dos diversos componentes curriculares. Além disso, esse assunto também será tratado em algumas aulas do programa Se Liga na Educação, aquele que a gente sempre compartilha o link, tá? Lá do YouTube, da Rede Minas. Para vivenciar essa experiência de muito aprendizado sobre o estado de Minas Gerais, você será desafiado a... Isso aqui são as atividades que você vai fazer durante o trabalho com o PET 300 anos. Inicialmente, a gente vai fazer a carta. E aí você deve estar pensando, poxa, Leidiane, a carta está lá como último item. Sim, ela está lá como último item a ser feito. Mas como nós temos uma data de entrega para essa carta, então nós temos que trabalhar ela essa semana, que vai se iniciar no dia 3. Dia 2 de novembro é feriado, então a gente tem que falar que a semana vai se iniciar lá no dia 3. Nossa semana escolar vai se iniciar no dia 3. Então, de antemão, eu já peço para vocês para usarem esse final de semana para estar redigindo a carta de vocês, tá? Durante esse tour aqui, vocês vão descobrir o que é para ser escrito nessa carta. É uma carta para um outro colega estudante. Então, já saibam disso, é uma carta para um outro colega estudante. E a gente vai, sim, infelizmente, começar pela carta.
mas vamos ver todos os tópicos que a gente vai estudar nesse PET 300 anos. Todos os tópicos não, né? Todas as atividades que vamos realizar nesse PET de Minas 300 anos. Gente, se por acaso eu falei Brasil 300 anos, vocês me desculpem, tá? É porque a pessoa dá uma confundida aqui no cérebro, né? Mas é Minas 300 anos, por favor. Reconstruir a história de Minas Gerais, identificando os fatos, os tempos que ocorreram e os sujeitos envolvidos. Nesse PET, você vai conhecer aí um pouco da história de Minas, mas além do PET, você também tem outras formas de pesquisa, como a internet, livros, jornais, entrevistas com pessoas. Não estou dizendo que a gente vai fazer entrevista com ninguém, tá? Estamos vivendo uma pandemia, não podemos fazer entrevista com ninguém presencial. Você pode conversar aí pelo seu celular com algum idoso que você conhece, com alguma pessoa com mais experiência que você conheça e que conhece um pouco da história tanto do nosso município, que é Minas Gerais, nosso município que é Araporã. A pessoa tá confusa, hein? Do nosso município Araporã quanto do nosso estado de Minas Gerais. Comparar, relacionar e investigar o que mudou e o que permanece até hoje. Contar o que já sabe, o que vem observando no seu dia a dia e o que está aprendendo de novo. Contar com a colaboração de seus familiares, como eu acabei de falar, para relembrar a história de Minas Gerais, principalmente os costumes e as tradições do local onde você vive. No nosso caso, Araporã. Por último, que nós vamos trabalhar inicialmente, fala contraditória, hein? Mas é isso. Elaborar uma carta contando, aqui é contando. Tiveram um erro ali de digitação, não fui eu que digitei não, hein? Tô acostumada a dar uma erradinha aí nas minhas avaliações, né? Vocês estão lembrados? Mas isso aqui não fui eu que digitei não. Elaborar uma carta contando a um colega o que Minas Gerais representa para você. Então já saibam que nós vamos vocês terão que elaborar essa carta contando a um colega o que representa Minas Gerais para você. Depois, em um outro videozinho bem rápido, eu vou mostrar para vocês e também vou mandar um print não, uma foto mesmo, Leijane. Vou mandar para vocês uma foto dos eixos temáticos que vocês poderão ou escolher ou trabalhar todos. Trabalhar todos é um pouco complicado, tá, gente? Porque são vários eixos, vários temas que você vai poder trabalhar nessa carta. Então, seria melhor você escolher um tema. Eu vou deixar livre escolha. Você vai ter a livre escolha para delimitar o seu tema ou usar 2 ou 3 temas. Eu sugiro que você não use todos, porque senão você vai acabar se perdendo no seu texto. Uma incrível experiência está esperando por você. Como vocês já perceberam, que vocês já receberam aí o plano de estudo tutorado, ele tem um pouco mais de 40 páginas, tá? E aí ele vem, nós não vamos ler ele todo aqui agora nesse vídeo não, gente. Esse vídeo é só para introduzir o nosso trabalho, só para que vocês entendam o que é esse PET. Já falei que é um PET comemorativo pelos 300 anos de Minas Gerais. E o que é que nós vamos trabalhar em cima dele? Inicialmente, vamos trabalhar a carta a um colega estudante, contando a nossa... Eu sempre falo a nossa, meninos, mas é a de vocês, tá? Contando para o que Minas representa para vocês, para você. Então, logo no início, vocês têm aí um pouco da história de Minas Gerais, desde as expedições que vieram lá, principalmente de São Paulo, para desbravar o interior do Brasil, e esse interior do Brasil começou a ser desbravado por Minas Gerais, tá? Aí o descobrimento do ouro trouxe aí um grande fluxo migratório para Minas Gerais. Isso aqui é o que está falando do início do texto, tá? E aí esse ciclo migratório fez com que houvesse aí o povoamento desse nosso estado, inicialmente a região ali perto de Belo Horizonte. Depois é que os outros municípios foram sendo povoados. E aqui traz algumas cidades de Minas Gerais, algumas das mais
não vou usar o termo mais importante não, porque eu acho que todos os municípios de Minas Gerais são importantes, assim como todos os municípios do Brasil são importantes. Traz aqui algumas cidades históricas que têm mais relevância nessa história inicial de Minas Gerais, quando houve a fundação de Minas Gerais, tá? Quando houve aí o povoamento de Minas Gerais. Então traz aí essas cidades um breve relato da história delas, tá? Vocês estão percebendo que estou passando um pouco rápido, que eu acabei de passar, estou só voltando, para que vocês vejam. Lembrando, vocês já têm o PET aí em mãos. Já foi colocado aí no grupo de WhatsApp, porque o nosso meio de contato é o WhatsApp, né? Nós temos aí o Conexão Escola, mas o Conexão Escola, ele tem algumas limitações. Então, nós estamos usando mais o WhatsApp. O Conexão Escola a gente usa mesmo só para marcar aquela presença. Mas é isso. E aí ele traz essas cidades históricas, um breve relato da história dessas cidades, dessas principais cidades. Aqui são as referências bibliográficas que foram utilizadas para construir esse breve histórico. Aqui já vem mais questão cultural de Minas Gerais, econômica, tá? Minas Gerais, saberes e práticas. Leidiane, você está indo muito rápido. Nós vamos rápido aqui, porque você tem o PET aí, você irá fazer a leitura do seu PET, tá? Final de semana, você pegar aí mais ou menos umas 2 horinhas, você faz a leitura do seu PET, Minas 300 anos. Principais atividades econômicas que são desenvolvidas em Minas Gerais, que eram desenvolvidas e que ainda são desenvolvidas, tá? Aqui temos mineração, e aí vai contar brevemente sobre a mineração. Agricultura, bovinocultura de leite. E aí aqui tem uma atividade que não será feita agora. Torno a frisar, essa atividade aqui da palavra cruzada não será feita agora. O que vamos fazer essa semana é a carta. Então depois a gente volta nessa atividade da palavra cruzada, tá? Todas essas atividades nós vamos fazer no caderno de história, já que eu sou a professora, uma espécie de professora orientadora de vocês, né? Eu sou a professora responsável pela turma de vocês, terceiro A. Então, nós vamos fazer as atividades no caderno de história. Ah, professora, mas não vai valer para matemática. Vai! São 100 horas interdisciplinares. Vão valer para todas as disciplinas. 100 horas em cada, professora? Não, gente. É o equivalente a um mês de aula daquela disciplina. É 100 horas no total. Vamos lá. Aqui, novamente, como eu já tinha dito, vai trazer um pouco da cultura de Minas Gerais, comunidades tradicionais, quilombos em Minas Gerais. Vocês devem já ter lido algo sobre isso, que ainda existem comunidades quilombolas em vários estados do Brasil. Minas Gerais é um deles. Comunidades indígenas em Minas Gerais. Isso aqui são as atuais, tá? Que ainda persistem aí, com toda essa onda capitalista que vem e que esmaga essas comunidades mais culturais, elas ainda persistem. Povos ciganos em Minas Gerais. Cultura e diversidade, um outro subtema aqui do PET de vocês. Gente, novamente, estou dando uma lida rápida, tá? Você vai ter tempo, você tem o seu PET aí no seu celular. Religiosidade, a religiosidade que é praticada em Minas. Festejos de origem religiosa em Minas Gerais. A maioria das nossas festas religiosas em Minas Gerais e no Brasil também estão ligadas aí a festas da Igreja Católica ou a santos da Igreja Católica, tá? Porque somos um país colonizado por católicos, então as nossas festas culturais têm muitas raízes ainda na Igreja Católica. Festas e festivais anuais. Vocês vão aí ler vagarosamente no seu PET, eu tô só passando para que vocês tenham um contato superficial. Arquitetura de Minas Gerais, aqui tá uma arquitetura mais histórica, tá? Que é chamada arquitetura barroca. Gastronomia de Minas Gerais. A gastronomia
É a comida, gente. Então, a comida mineira, tão famosa no Brasil e no mundo. Principais pratos da gastronomia mineira. E aí aqui tem até formas de preparo. Doces e compotas. Artesanato. Lembrando que eu estou só dando uma lida superficial. Você vai ler na sua casinha o folclore de Minas Gerais. Arte cinematográfica, arte musical. Aqui em Araporã, a arte musical ela é bem presente na nossa cultura, né? Nós somos uma cidade que a cultura ela é mais norteada pela arte musical. Somos bem musicais aqui em Araporã. Eu não tenho esse dom, infelizmente. Talvez porque eu seja goiana, né, gente? Mas é isso. Medicina popular, cartões postais. E aí são aí os cartões postais de Minas Gerais, são as grandes edificações aí de Minas Gerais. Vamos lá, vamos lá. Essa parte aqui é toda sobre a cultura de Minas Gerais, tá? Já estamos na página 25. Uma vista panorâmica. As margens da alegria. Esse aqui é um textinho, se eu não me engano, do Guimarães Rosa. Isso, João Guimarães Rosa. É um textinho dele que também será trabalhado. Depois do texto tem 2 atividades para a gente realizar, mas é posteriormente. Agora, inicialmente, nós vamos trabalhar o quê? Estou ouvindo os gritos de vocês. A carta, professora! Nossa, vocês não gritam assim, né? Ah, vocês são ensino médio. Tudo bem, meninos, vamos continuar. Pulessa, vamos continuar. Personalidades, biografias de algumas personalidades de Minas Gerais, tá? Pessoas que tiveram destaque não só em Minas, como no Brasil e no mundo, tá? Tem alguns aqui. Claro que foi selecionado alguns, não dá para colocar todos. E aqui, finalmente, como eu disse para vocês, que nós vamos começar do final para o início. Coisa estranha, vamos igual caranguejos. Vamos fazer a carta primeiro. Então, aqui tá falando da carta. Essa é a página 29, onde vem falando da tão esperada carta. Eu não vou ler, porque nós já estamos com mais de 17 minutos de vídeo, tá? Leiam, por favor, aí e vejam detalhes sobre essa carta que você deverá produzir. Agora, para a semana que vem. Leidiane, eu tenho até que dia para te enviar essa carta? Você tem até quarta-feira da semana que vem para me enviar essa carta. Até o dia 4 de novembro que você tem para me enviar essa carta. Você tem que escrever ela, tirar uma foto e me enviar. Tá, alunos? Até quarta-feira, dia 4 de novembro. Aqui tem também um exemplo de carta para que você se inspire, tá? Essa, vamos falar menina, né? Porque ela tem 14 anos, Maria Beatriz. Aqui é um exemplo de como será a sua carta. O início da sua carta, que você tem que colocar Araporã. Se você for escrever no dia 2 de novembro, Araporã, 2 de novembro de 2020. Caro colega de estudos. E aí na linha abaixo você começa a fazer aí o seu relato. Lembrando que eu vou postar para vocês os temas. Paisagem, culinária, são esses os temas, tá? Economia, mas eu vou postar para vocês. O celular dá uma pitadinha de vez em quando aqui, mas essa coisa de aula online, né, gente? A gente não tem aula online, né, meninos? Nós temos uma aula à distância, mas é isso. Aí tem a carta da Beatriz, um fragmento da carta, tá, meninas? Vocês se inspirem, não é para copiar, é para se inspirar. Leiam e se inspirem. E aí aqui vem a palavra final da Secretaria de Estado. Não vou ler para vocês, porque eu ia falar que ia ler, mas não vou ler, já estamos em quase 20 minutos. Não é que eu queria dar uma aula rápida, não, porque eu sei que vocês não têm muita paciência. Mas enfim, vem as palavras finais
da Secretaria Estadual de Educação, para nós aí que estamos participando desses estudos tutorados, que é essa educação à distância que a pandemia nos impôs. E um pouquinho sobre Saiba Mais. Você clica no link, ou você clica no link, não, gente, desculpa. Você copia o link, coloca no YouTube ou coloca no Google, e aí você terá acesso a alguns vídeos sobre cultura mineira, sobre história de Minas Gerais, tá? Você vai encontrar esses links aqui nesse Saiba Mais. E é isso. Aqui tem as referências bibliográficas que foram utilizadas para a composição desse PET, que se chama 300 anos de Minas Gerais, e que nós iremos trabalhar ao longo de novembro